Acho que esse tamanho tá bom. Tá. Pessoal, agora vamos dar início às nossas aulas aqui. Eu tô apanhando um pouquinho aqui, porque, né, vocês sabem como é que é. Bom, qualquer dúvida, pessoal, vocês digitem aí no chat, ou se não, vocês falam, tá? Assim que você achar prudente. Como é que vai funcionar as nossas disciplinas? Tá gravando, né? Gravando, tá? Tá gravando. Então, pessoal, como é que vai funcionar as nossas disciplinas? Dizendo que o volume está muito baixo. Como é que faz para aumentar aqui? Tá. Eu acho que é. Sequência, então. Esse semestre eu estou com as disciplinas de agroindústria, né? E também a disciplina de extensão rural, tá? O que acontece? Hoje a gente vai estar dando início, né, à disciplina de agroindústria, deixando bem claro para vocês sobre estágio, sobre outras coisas, a gente vai falar para o final da aula, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida. Hoje eu trouxe um tópico bastante importante para a gente estar trabalhando, para estar dando início ao semestre, né? Vou falar um pouquinho como é que vai funcionar aí as questões das avaliações, né, da disciplina e principalmente o conteúdo, tá bom? Então aí, hoje é dia 11, como é que vai ser a disciplina? Como é que vamos executar a disciplina? A disciplina de agroindústria, pessoal, nada mais é do que eu resumir toda a minha trajetória no curso de agropecuária, todo o meu aprendizado na área de agricultura, na área de pecuária, e converter tudo aquilo que eu aprendi a produzir em alimento, certo? Não é que eu vou ensinar para vocês a armazenar grãos, não, isso se chama armazenamento de grãos, é outra disciplina. Mas o que eu vou fazer? A gente vai estudar sobre qualidade de ovos, né? Controle de qualidade de ovos, processamento, né? Então, vamos supor que vamos estar trabalhando sobre estudo dos ovos. Então, a gente sabe que o ovo vem da galinha, como é que faz? Como é que é feito o ovo em pó, né? E, enfim, outras coisas. Como é que é formada a carne, né? Qual é o modo certo de abate e como deve ser seguido. Já deixando de antemão para vocês, é muita legislação em que a gente tem que estar tocando na tecla. Então, a gente vai ter que estar falando de SIM, que é a legislação municipal, legislação estadual, legislação federal. Isso tudo para vocês compreender quando for trabalhar no campo, né? Então, a gente vai estar trabalhando primeiro sobre a parte de leites e derivados, tá bom? Então, leites e derivados. Carnes e derivados, frutas e verduras e derivados, ovos e mel, né? Isso tudo entra na parte de agroindústria. Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Outra coisa. Professor, mas em agroindústria, o que eu já estudei, o que eu pude perceber é que eu já vi muito falar sobre grãos. Então, vou lá estudar sobre grãos, né? Armazenamento de grãos. Não, pessoal, a gente não vai abordar isso. Sobre práticas, o que a gente vai estar fazendo sobre aulas práticas? É um tema muito bom que eu achei para a gente poder estar fazendo.
Então, eu vou estar ensinando para vocês, pessoal, a gente vai estar fazendo bastante prática no quesito, fazer carne defumada, para vocês entenderem a logística. Ah, eu sei fazer. Beleza, mas você sabe a logística? Claro que a gente não vai chegar numa BRF, num frigorífico da vida, e falar, como é que vocês fazem a carne defumada? Isso que a gente vai fazer ali em prática, né? Como é que faz uma geleia? O porquê de colocar aditivo numa geleia? O que vai fazer para a saúde do consumidor, tá bom? Detalhe, quem fez o primeiro período que estudou nutrição animal comigo, a gente vai ver sobre nutrição também, tá? Então, só que é voltado para a parte humana, não é voltado mais para a parte animal, tá bom? Outra coisa também, essas aulas práticas eu vou tentar fazer de vários modos. A gente reunir, né, vamos marcar. Então, vamos reunir no campo, no local onde que dê para a gente fazer. E a gente vai fazer vários tipos de aula prática, né? E, se possível, em algumas ocasiões, visita dentro do frigorífico. A gente não vai muito longe, que a gente vai aqui no frigorífico nosso aqui de Rio Verde, né? A gente vai também visitar o Laticínio, né? Tem um São Marino, que eu consegui parceria para a gente poder estar visitando. Então, conhecer o processo de como que é feito uma manteiga, um iogurte, né? Dentre outras coisas. Tudo bem, pessoal? Algum de vocês aí desabilita só para vocês falarem um ok, só para mim ver se está tudo certo. Certo, pessoal. Então vamos lá. Então hoje a gente vai começar falando sobre introdução à agroindústria. Os materiais que eu utilizei para fazer essas aulas vão estar todo no portal do aluno, só que é aquele tradicional, sem ser o EAD. Eu vou disponibilizar várias apostilas para vocês, tá? Na dúvida, então, sobre legislação, entre outras coisas. E também alguns manuais, tá? Aqui só vai ser base para complementar. O resto, a complementação completa de vocês é lá no portal do aluno. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Então, definição de tecnologia dos alimentos, né? De agroindústria. Então, o que seria a agroindústria? Então, a tecnologia de alimentos, né? É a aplicação de métodos e técnicas para o preparo. É o que eu falei. Como é que é feito uma geleia? Como é que é feito um iogurte? Como é que é feito uma carne defumada? É muito importante vocês saber que fazer qualquer um sabe, só que eu tenho que saber o tempo de duração, que conservante eu vou colocar para poder durar. Muitas vezes, em alguns conservantes, é utilizado açúcar, outras vezes é utilizado sal. Por quê? Redução de pH. Quando eu reduzo pH, eu reduzo algum tipo de micro-organismo. Então, isso tudo a gente tem que saber. O armazenamento, o processamento, controle, a embalagem, o transporte, que é o principal aí, né? A distribuição, a comercialização e a utilização dos alimentos. Então, vocês teve bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, avicultura, suinocultura. Beleza, vocês têm carne, leite, arroz. Só como é que nós vamos fazer para chegar na mesa do consumidor? Como é que isso tem que chegar? Com qual procedência? Né? Esses tempos eu pude perceber, quando eu fui fazer uma visita no frigorífico, só para comentando com vocês, o tanto que eles são rigorosos na questão de alimento. Então, quando chega um alimento ao frigorífico, um boi para virar carne, se esse boi tiver com algum hematoma, ele é aquela parte, vamos supor que é 5 centímetros, eles tira ali questão de quase 2 quilos de carne, pessoal. É coisa de dar dó. Ah, mas por quê? Às vezes só foi um hematoma. É um mau manejo, né? E é descartar. Então, tudo isso a gente tem que aprender. Abrange o setor da tecnologia, né? Destina a converter as matérias-primas simples e complexas em produtos alimentícios. Quem diria que a gente chegaria numa fase onde teria ovo em conserva, né? Uma geleia em conserva. Então, isso tudo a gente tem que estar ciente.
a industrialização de alimento aí, pessoal. Eu tenho que ter ideia do que é a minha... O quanto tempo vai durar de prateleira o meu alimento, né? Que é o que a gente chama de perecibilidade, né? Qual que é o tempo, né? A sazonalidade da produção, como é que foi? Qual foi o técnico que acompanhou? O que foi utilizado, né? Com qual umidade colheu aquele grão? Em quanto tempo matou aquele boi, né? A continuidade do consumo, a distribuição geográfica do centro de produção e de consumo. Ou seja, pessoal, eu tenho que minimizar a distância. Calma aí, pessoal, só para mim dar uma ajeitada aqui. O que acontece, pessoal? Muitas vezes, o cara produz bovino, ele tem aí sua produção de bovino, só que até para esses bois chegar no frigorífico, anda quase um dia. Isso não é compensatório, né? Porém, varia dos preços, né? E entra a questão da parte do que a gente chama de custeio, entra a parte do administrativo. É a mesma coisa do que eu ter uma granja que é BRF, eu produzir lá em Jataí, em São Paulo, lá fora, e mandar aqui para Rio Verde. Não compensa. Bom, isso foge do padrão da logística da agroindústria. Alguns dados aí, vocês estão anotando? Espera aí, calma aí. Tá dando certo, Arlen? Mirane? Beleza. Qualquer coisa vocês colocam aqui, pessoal. Não tá dando certo. Alguns dados aí para a gente ter noção. 20%, pessoal, de perda eu tenho só no plantio. Começa por aí, olha a responsabilidade. É muito importante vocês terem ideia de saber sobre legislação quando chega esses alimentos dentro de uma agroindústria. Professor, mas eu sou técnico em agropecuária. Eu trabalho na parte de administrativo, né, no administrativo, no setor de produção. Porém, eu posso trabalhar dentro de uma agroindústria? Com certeza, pessoal, com certeza. Não se intimide por causa disso. Então, 20% eu tenho de perca só no plantio. 14%, pessoal, de perda no processamento industrial. Por quê? O alimento vai chegar. Esse alimento, dependendo, vai ficar armazenado ali por um bom tempo até saber a procedência dele. Ele não vai virar o produto final diretamente. Um exemplo, eu tenho morango, eu quero que esse morango vire geleia. Ele não vai virar geleia de hoje para amanhã. Ele tem que ter uma procedência. Então, ali eu tenho 14% de perca. Isso aqui são valores muito altos. 17%, pessoal, de perda pelo consumidor e redes de restaurante. Vamos longe muito não. Tomate. Então, um cara tá lá, produz tomate, vocês ajudou na roça a produzir, leva esse tomate para a agroindústria, né? Para a indústria de tomate. Lá faz extrato de tomate. Beleza. Chegou lá, embalou, armazenou, tirou as percas, vai até a prateleira do consumidor. Chegando lá, boa parte ele não é aproveitado, ele é descartado. Por quê? Porque armazenou de forma errada. Né? Então é descartado, entre esses 17%. 8%, pessoal, só de perda na cadeia de transporte. Isso aqui, pessoal, para quem trabalha com hortifruti granjeiro, pessoal, isso aqui é coisa de outro mundo. Isso aqui é coisas assim que a gente está olhando e fala, nossa, mas o número é pouco. Né? Então, assim, não é pouco. Por quê? Porque eu poderia estar fazendo processamento desses alimentos e não está sendo processado. Está ocorrendo ao contrário, as percas. Né? E 1% de perda na comercialização. Vocês estão anotando? Vocês querem que pode passar? Beleza. Deixa eu só responder um colega de vocês aqui. O objetivo, pessoal,
O objetivo, então, o que eu tenho que ter em mente aqui? É da durabilidade desses alimentos. Então, esses alimentos têm que durar para mim, né? A diversificação da oferta de alimento. Por isso que hoje em dia, pessoal, nós temos uma grande parte aí, quem fez agronegócio, quem fez curso na área de agronegócio, viu muita questão de agricultura familiar. Eu não sei se os meninos que fez, se eles podem estar dando essa confirmação. Principalmente a agroindústria familiar, enfim, entre outras coisas. Por quê? Eu tenho que processar rápido. Eu não posso perder. Não vamos muito longe. Na nossa região produz muita mandioca. Só o ato de eu descascar essa mandioca e embalar é um método de industrialização. Então eu tenho o aumento da durabilidade dos alimentos, né, a diversificação da oferta de alimento, a sanidade e qualidade nutricional. Não adianta eu virar para vocês e falar assim, o feijão carioca ele tem 18% de proteína bruta. Se ele foi de forma, vamos falar de forma grosseira, indevidamente armazenado errado, ele não vai ter o mesmo valor nutricional. Isso vocês têm que ter base. Isso aí a gente vai pegando ao longo do tempo. Agregação de valor com maior rentabilidade. Vocês concordam comigo que se eu vender um tomate, um morango, uma caixinha de morango, eu vendo ela 3, 4, vamos pôr muito, R$5 uma caixinha de morango. Se eu fazer a geleia, eu vou vender mais caro ou mais barato? Mais caro, não é? Pois é o que a indústria de alimentos visa, né? Esses tempos eu fui quando eu fiz a viagem para o Rio de Janeiro, eu pude observar que as coisas estão tão evoluídas que o pessoal está fazendo mexerica, uns conhecem como tangerina, descascada. Faz na bandejinha e coloca e vende. É o preço de você comprar um saco de mexerica. Só para vocês terem ideia do tanto que está sendo modificado. Outra coisa. Então, eu tenho que ter a valorização da colheita e a qualificação de mão de obra. Tá? A gente vai fazer algumas visitas. Isso eu quero deixar bem claro para vocês poderem estar tendo ideia de como é que está sendo. Às vezes, o cara pede assim, quando você adentrar dentro da indústria, lave as mãos com sabão neutro. O cara vai lá, ele só vai fazer assim na torneira e acabou, né? Ele já lavou as mãos. Então, eu tenho que ter mão de obra qualificada, né? Por questão até mesmo de micro-organismo. A fixação do homem no campo com o aumento da renda na propriedade rural é o que visa a indústria. Uma coisa que os alunos estão perguntando aqui, se os slides vão estar disponíveis. Vai, pessoal, todos os meus slides vão estar disponíveis, tá bom? Pode ficar despreocupado. Outro objetivo aí, o aumento da durabilidade dos alimentos, né? A diversificação, como eu falei, né? Acho que está repetido, pessoal. Acho que eu passei. Desculpa aí, perdão, pessoal. Até eu pegar o jeito disso aqui, Vamos lá. Tecnologia dos alimentos. Quando eu falo de tecnologia, pessoal, eu tenho que melhorar o meu alimento. Tentem entender isso. É a mesma coisa do que quando eu vou lá e compro um ovo, 10 ovos ou uma dúzia de ovo, e eu tenho que fazer um bolo. Vocês já viram o ovo em pó? Vocês já perceberam o ovo em pó? Não? Vocês já comeram ovo em pó? Já? Não, Mirane? Então, vamos lá. Certo. Eu garanto que todo mundo já comeu ovo em pó e não está nem sabendo. Vocês sabem por que vocês já comeram ovo em pó? Primeiro de tudo, no pacote, quando você compra um bolo, uma massa de bolo pronta, só ali vai quase 3 ovos. Em suplementos, em suplementação, vai ovos. Como é que o cara vai aumentar a proteína? Ele não vai colocar soja e feijão triturado lá para vocês, não. Ovo, né? Então, vocês já comeram ovo em pó. Isso é tecnologia de alimentos. Isso é tecnologia da agroindústria, né? Outra coisa,
O seu raio de atividade vai desde a fase da escolha da matéria-prima. Então, eu vou plantar tomate porque eu vou fazer extrato de tomate. Vou vender. Na minha região tem uma empresa que faz extrato de tomate. Sem problemas. E até o processamento. Então, até aí tudo bem. Até aí nós já sabemos fazer. Até essa etapa de elaboração dos produtos, um exemplo de eu fazer uma carne... Deixa eu pegar um exemplo para vocês. Um presunto, um apresuntado. Eu já escutei de falar assim, presunto é feito de resto de porco, presunto é feito de víscera de porco, não sei o que. Não tem nada a ver, pessoal. Não tem nada a ver. São outras coisas, outras... Pode falar para vocês que até pernil vai, que não tem nada a ver com o que a história nossa diz, né? Eu tenho que saber fazer um presunto, só que eu também tenho que saber qual é a temperatura que esse presunto tem que ficar até chegar ao meu ponto de comercialização, né? Dentro de um frigorífico, vocês vão ver o seguinte, isso eu quero levar a vocês. Quando você está dentro de um frigorífico, lá fica a veterinária do frigorífico. O povo acha que o veterinário só trabalha com bicho, mas veterinário trabalha com gente também. Ele pegou a veterinária do frigorífico, ela não para o frigorífico, ela só vai parar quando tem algum animal morrendo. E olha lá. Mas tem uma veterinária que trabalha que é o que a gente chama de inspeção federal. Ela para o frigorífico, pessoal, numa manhã, eu contei, é quase 25 vezes que ela para o frigorífico. Se uma vaca estiver entrando, saindo do embarcador, adentrou do frigorífico para ser morta, ela caiu, ela para o frigorífico. Ela vai lá e para o equipamento todinho. Se chegou lá em cima, o cara deu 2 tiros no animal e machucou o animal, ela para a fábrica todinha até tirar aquela carcaça e descarta a carcaça. Olha para vocês verem como é que são as coisas. O Carlos Henrique está perguntando sobre a salsicha. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Então, pessoal, quando eu falo de tecnologia de alimentos, eu estou falando de ciências básicas. Vocês vão ver que a coisa mais boba do mundo é fazer uma geleia. A gente paga quase 20 conto, praticamente, num vidrinho de geleia, né? Para comer com torrada. Coisa mais boba da vida é fazer um doce. Eu não dou conta, mas eu falo que é bobo porque um doce de leite todo mundo dá conta de fazer. Mas a gente paga. Isso para a indústria, pessoal, tem um valor economicamente muito grande. Mas muito grande mesmo. Dele pegar o leite e vender o leite. Você compra 2 litros de leite e está pagando R$5, do que ele ir lá e colocar 10 cubinhos de doce de leite e vender ele a 20, 25 para você. Isso é o que importa para a empresa. E a qualidade também. Olha o que a gente tem que ver aqui na disciplina, pessoal. A gente tem que entender sobre ciências biológicas. O que seria isso? Um pouco de fisionomia, como é que funcionam os micro-organismos, como é que se desenvolve, entre outras coisas. A gente tem que também entender sobre química e física, né? Só que eu não vou passar cálculo para vocês, não. Isso aí vocês podem ficar despreocupados, vocês não tem que não. Então a gente vai falar sobre um pouco sobre nutrologia. Então vamos falar quanto é que um corpo humano precisa de proteína, quanto que aquele alimento pode dar para aquela pessoa, até que faixa etária de idade ela pode consumir, né? E entender um pouco sobre engenharia de alimento. Então isso tudo forma a disciplina, né, de tecnologia de alimento. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Posso continuar? Beleza, vamos lá. Então, os conceitos aí, como é que é formada a agroindústria, professor? A gente não está falando e o treino está indo. Como é que é? O Rafael colocou que ele está com dúvida. Qualquer coisa, Rafael, pode digitar aí que eu vou respondendo, tá bom? O que acontece? O conceito aqui, pessoal, como é que eu vou fazer aqui o conceito, né? Então, é agro mais indústria. O que vem do agro? É o leite, é a carne, é a lã, é o ovo, é a fruta, é a verdura, enfim. Então, são as coisas relativas do campo, né?
Espera aí, respondendo a pergunta do colega. Respondendo a pergunta do Renner Pai. Olha a pergunta. Vocês estão vendo aí? Então, qual que é a possibilidade de um caminhão de câmara fria ir até o Rio de Janeiro e não conseguir fazer uma entrega porque o dono olhou a carne e viu algo que não gostou? Pessoal, não é só daqui para o Rio de Janeiro, não. Vamos pegar aqui Rio Verde mesmo. A carne, ela acaba de ser abatida, a vaca acaba de ser abatida no frigorífico hoje, 9 horas da manhã. Ela vai ser armazenada, essa carne, na câmara fria, para até evitar micro-organismos. Após ela chegar, né, num determinado ponto, eles vão pegar essa carne e vão levar para um açougue ou para um supermercado. Chegando lá, dependendo, o cara avaliar a carcaça da carne, falar, essa carne eu não quero, não me pertence, devido porque ele olhou a cor da carne, ou viu que o animal é uma carne, enfim, isso é coisa que ele impõe. Ele recusa a carcaça ali e ele mesmo fica, tá? Isso vocês vão ver até mesmo com ela chama Tuane, que é a médica veterinária do frigorífico, tá bom? Eu não sei muito da descrição detalhada do processo da comercialização ali para levar o entreposto. Então, a indústria é toda relativa, né, à ação humana através do trabalho, que é transformar a matéria-prima em outros produtos. Então, o maracujá, vamos pegar aqui o maracujá. Ele não vai virar suco só do cara pegar ele e colocar numa caixa. Existe um processo. Esse processo é realizado dentro da indústria. Bom? Então, aí, pessoal, então, um conjunto de agroindústria, né, atividades relacionadas à transformação da matéria-prima proveniente da agricultura, como eu falei para vocês, pecuária, aquicultura ou silvicultura. Bom, o grau de transformação varia amplamente em função dos objetivos da empresa. Não quer dizer, pessoal, que uma empresa que ela produz extrato de tomate ou aí uma carne defumada, ela é obrigada a fazer a própria embalagem, né? Isso não é obrigado. Então, ela faz boa parte, as embalagens chegam até ela armazena e distribui, tá? Em comparação a outros segmentos industriais da economia, ela apresenta uma certa originalidade decorrente de três características fundamentais da matéria-prima: a sazonalidade, né? Ou seja, ele deu tá sabendo a procedência do meu produto, o tempo de duração, como é que eu vou fazer, que tipo de produto que eu vou ter, a perecibilidade, quanto tempo vai durar. Então, isso tudo eu tenho que estar ciente, né? E a heterogeneidade. É muito importante vocês estarem cientes assim. Quando eu quero um alimento, quando eu tenho um alimento ácido, o pH dele está baixo. Quando eu tenho um alimento que ele é alcalino, o pH dele está alto. Muitas vezes a gente usa micro-organismos que estabiliza isso. Um exemplo aí que todo mundo conhece é extrato de tomate. Alguém já pegou extrato de tomate e experimentou só o extrato de tomate? Ou no macarrão mesmo, quando você consome, ele é ácido? Vocês já perceberam isso? Já, né? O que acontece, pessoal? O que o pessoal faz? Joga açúcar para adoçar. O açúcar tem mais conservante do que tudo. E a função dele não é adoçar, ele vai adoçar o seu paladar. Ele não vai acabar com a acidez. O que vai acabar com a acidez? Eu tenho que ter um produto neutro. Bicarbonato, né? Isso eu estou dando exemplo para vocês, que vocês vivem diariamente, para vocês entenderem. Fernando, agora eu respondo a sua pergunta. Bom, Fernando, a carne muitas vezes é reprocessada e vendida nos mercados mais próximos. Já trabalhei no setor. Sim, o cara ele não vai perder, primeiro de tudo, que ele comprou a carne. Vamos supor que o Fernando Danner aí tem 1000 boi dentro de um pasto. Ele vendeu lá no frigorífico.
Eu sou o dono do frigorífico, comprei os boi dele, ele vendeu para mim, tudo bem. Eu, como dono de frigorífico, eu não posso perder esse boi, eu não posso perder essa carne. É reprocessado, primeiro de tudo, que dá uma baixada no preço, o cara compra e faz os embutidos. Entendeu, pessoal? Isso aí vocês vão ver também em práticas. A gente vai ter bastante prática aí, bastante interessante, principalmente com o agricultor. Vamos visitar o confinamento de novo também, para vocês terem entendendo quando a gente chegar na parte de carne. Então, vamos visitar o confinamento, do confinamento nós vamos até o abatedouro. Agricultura, pessoal. Então, um termo utilizado, como vocês já conhecem, né, que é a realização das atividades, né, de agricultura na parte vegetal. Então, a gente tem a fruticultura, a horticultura, a floricultura, entre outros. A pecuária aí que a gente tem, então, um conjunto de atividades, né, com animais, criação de animais tanto para leite, carne, ovos, né, mel e assim por diante. A aquicultura, né, que envolve os processos aí de criação de animais no meio aquático. A silvicultura, né, acho que vocês estudaram isso, os meninos que vão formar agora, que é a parte da agronomia que trata do reflorestamento e da cultura né, das matas. Pai, o que isso tem a ver com agroindústria, Ciro? O que silvicultura tem a ver com agroindústria? Pessoal, num campo onde tem uma indústria que não tem árvore perto, ali vocês podem ter certeza que ele está pagando uma multa violenta. Pelo fator de poluição e segundo, tem indústrias no meio rural que trabalham com a parte da madeira também, né? Fazendo aí muitas vezes que a gente chama de móveis, também é agroindústria. O cara ele vai trabalhar na plantação de eucalipto, ele tem que entender como é que esse eucalipto vai ser processado e assim por diante. Então isso tudo faz parte da agroindústria. Então aí alguns sistemas industriais, né? Então um complexo que engloba todas as atividades ligada direta e indiretamente, né, à obtenção de produto e à utilização de matérias-primas agropecuárias. Inclusive, pessoal, na área de insumos. Eu não sei se você, apesar que a gente entrou na pandemia, mas quem pôde perceber, eu até comentei na aula de nutrição, quando a gente vai trabalhar com probióticos, simbióticos, com a parte de aditivos gerais, ou até mesmo para aumentar a questão da proteína de uma ração, a gente utiliza do próprio o resto de animal. Não é muito diferente, pessoal, no meio de agroindústria. Não estou dizendo que vai matar a gente para fazer essas coisas, não. Não, entendam. Estou dizendo no quesito assim. Eu tenho uma carga, vamos dar o exemplo dos bois. Eu perdi esses bois. O cara não quis me comprar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou deixar perder? Não. No último dos casos, vira farinha e volta para o setor de agroindústria, o setor pecuário ou de agricultura novamente, como fonte de adubação, como fonte de trabalhar aí com a dieta dos animais, enfim. E depois retorna para a gente como carne novamente. Alguns exemplos aqui para vocês, pessoal. Então a gente tem algum sistema. Quais sistemas, né? A Sadia, né? PIF e a PAF, que é a Perdigão. Então, integrada a avicultura, a suinocultura, né? Integrada aí de forma geral, com a fábrica de ração, abatedouro, criadouro, né? Plantas e processamentos com a produção de congelados, embutidos, salsichas e presunto. Olha um grande exemplo de indústria que a gente tem. O que acontece aqui? Quem viu a avicultura, fez a avicultura, viu isso. O cara, ele constrói um barracão, ele vai virar como se fosse um cooperado da BRF. A BRF vai dizer bem assim, nós vamos fazer um contrato de tanto tempo, eu vou te bancar com os pintinhos, com o consumo de ração, e você tem que me dar os pintinhos novamente. Eu te compro esses pintinhos, ou seja, eu só quero um lugar para os pintinhos ficar. Beleza, feito todo esse processo, vocês estão ali no campo, vocês estão integrando ali com o campo, sabendo o cálculo de ração, sabendo a parte, como é que vai ser, beleza. Frango deu lá 2,4 kg, 2,5 kg, ou até menos ou até mais, depende do tipo. Ele volta para a indústria. Na indústria, ele vai virar, né, o que a gente chama de carne, aí pode chamar de carne, e vai virar os embutidos.
salsicha, presunto, né? Então os apresentados de peito de frango, dentre outros, e assim por diante, tá? Ah, professor, mas eu ouvi falar que salsicha também é feita de tripa de porco. Diz que tritura tudo ali, os restos e faz. Não, pessoal, não tem isso. Bom, não escuta essas coisas. Numa linguagem mais rural, pode-se dizer que as atividades da agroindústria classificam em atividades antes da porteira. Então, tudo que envolve ali, vocês estão no meio, como técnico agrícola. Atividades dentro da porteira, tá? E atividades depois da porteira. Antes da porteira, é como se fossem os insumos, sementes, máquinas, equipamentos. Tudo isso passou dentro de uma indústria, né? Mão de obra, crédito, né? Passada pela produção dentro da porteira, a gente tem o quê? Onde os agricultores geram matéria-prima. A soja, o milho, o leite, a carne e assim por diante. Chegada depois da porteira, né? Chegando depois da porteira, para a gente ver a transformação e a industrialização e a comercialização, né, desses produtos. Ou seja, a logística. Algumas imagens aí para a gente ver, né? Então, de forma geral, as atividades de agroindústria, pessoal, são definidas como as atividades econômicas de industrialização ou beneficiamento de produtos agropecuários. Eu vi empresa pequena fechar, empresa de vender roupa, empresa de vender sapato, tudo. A BRF parou, pessoal? Tudo parou completamente? Responde aí para mim. A Comigo parou por completamente? Não, pessoal, não para. O setor agropecuário ele não vai parar. Se ele parar, o povo morre de fome, tá? Então isso que a gente tem que entender. Então que é a geração de valor, né, agregando a esses produtos. Então todo um produto minimamente processado, ele é mais caro, né? A característica, né, principal dessa atividade é a transformação, enriquecimento ou conservação da matéria-prima, tá bom? E eu tenho que destinar esses mercados. Não adianta falar, eu sou produtor de soja. O que você vai fazer com a soja? Você vai ficar para você? Não, você vende. Eu sou produtor de alface. Fica para você? Não, você vende. Então, isso que a gente tem que ter em mente. É saber criar, né? Saber inovar. O mercado precisa de pessoas assim. Isso tudo, pessoal, a gente vai aprender ao longo das práticas. É coisa que tem hora que a gente vai dar gaitada aí. Pessoal, alguma dúvida aqui para mim estar podendo responder vocês? Eu não sei se eu estou falando muito rápido, se eu estou falando devagar, como é que tá para vocês? Beleza, pessoal. Isso aqui é só uma introdução, a gente não adentrou do conteúdo. Eu só quero que vocês entendam o que é a agroindústria, qual que é o papel principal dela dentro do nosso meio. Então vamos dar continuidade. Então, a agroindústria alimentares, né, voltada para a produção de alimento, seja líquido ou sólido, né, como, por exemplo, sucos, polpas, extratos, lácteos, né, seria as bebidas lácteas, as carnes, pescados, hortaliças, grãos, oleaginosas e outras coisas. Agroindústria não alimentares. Então a gente tem a fibra, o couro, né, os calçados, os óleos vegetais, os não comestíveis, né, e dentre outras coisas. Detalhe, tudo isso, tudo que eu estou falando para vocês, nós estamos no meio. Quando eu digo nós também, eu também não deixo a parte de ser técnica agrícola, nós estamos no meio disso, nós estamos no meio dessa envoltura, né? Então, nas agroindústrias alimentares e não alimentares, os procedimentos industriais são bem destinados, né, pessoal? Uns aos outros. Então, como é que são destinados a isso? É um ajudando o outro. Olha, eu vou produzir aqui na minha empresa, vamos pegar a Naturange. Todo mundo conhece, eu acho que a Naturange aqui em Rio Verde. Ela não produz as embalagens dela,
correto? Ela é fornecida, compra as embalagens, né? Manda fazer todo o slogan e ela faz o processamento do suco da laranja. Isso é para vocês terem uma ideia. É um ajudando o outro, são uma cadeia. E a gente está no meio dessa cadeia de produção. A gente tem aí, pessoal, a agroindústria energética, né? Então, destilaria de álcool, né? Também temos a agroindústria para a exportação, né, que é a borracha, os óleos essenciais, o café, a soja, o leite, né, o algodão, a carne. Nós temos também, né, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, né, chama a BIA, concentra a produção nacional de alimentos, né, e industrializado nos seguintes setores: bebidas alcoólicas, não alcoólicas. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Então a gente tem as águas, né, com gás ou sem gás, os refrigerantes, o suco de frutas, né, os refrescos da vida aí e e as nectares, o leite e as misturas lácteas, como o iogurte, como o Danone, como dentre outros, o café, a gente também tem o chá, tem o mate, o chocolate e o guaraná. Então, bebidas estimulantes. Nós temos também as bebidas alcoólicas, que são as bebidas fermentadas. Então, a gente tem o vinho, né? Nós temos aí a cerveja, né? Também a parte do que a gente chama de aguardente, né? A cachaça, o whisky, né? E os gin da vida. Até queria ver com vocês, mais para frente, a gente vai aprender a fazer uma cerveja artesanal, que também faz parte, para vocês verem o principal fator, que é a questão do micro-organismo, né, do tempo de fermentação. É uma cerveja artesanal. Eu não sei se vai interessar a todos, mas eu vou tentar estar organizando com o rapaz para poder estar ensinando a todos nós. É uma cerveja artesanal, muito boa, e que tem uma série de histórico, pessoal, na questão de utilização de micro-organismos. Muito diferente, né? Muito diferente mesmo, até do que a gente está acostumada a frequentar, né? Até de beber. Então, é uma coisa muito diferente para nós. Vamos tentar também fazer uns vinhos, para vocês entenderem, na hora que a gente chegar na parte de bebidas. Isso tudo vai depender do semestre, como é que a gente vai estar fazendo e tudo mais, para a gente poder estar vendo aí. Espera aí que deu uma travadinha aqui, pessoal. Vamos lá. Não deu certo. A gente tem o que a gente chama de amidonaria, né, que é as questões de farinhas, panificações, massas, entre outras, né, bolos, tortas e biscoitos e assim por diante. Os leites fermentados, né, parte de questão de manteiga, queijo e outros produtos lácteos. Produtos de confeitaria, como aquelas balas. Sabe aquelas balinhas que o povo chama de... Deixa eu lembrar o nome. Umas coloridinhas. Tipo goma, umas gominhas. Vocês já viram? Acho que todo mundo já comprou. Antigamente, aquilo era rodo para nós, pessoal mais novo. Pois é, pessoal, aquilo lá é só aditivo. Então, usa ali uma parte de processo, é muita parte de aditivo. A gente também vai aprender a fazer essas coisas, tá? Quero fazer uma aula bem dinâmica assim. Não sei se vai ficar na cabeça de vocês. Uai, professor, você está ensinando nós a cozinhar? Não, pessoal, não é esse o meu objetivo. Eu sou uma negação na cozinha. O meu objetivo é ensinar vocês a entender o processamento para quando chegar numa indústria maior, vocês saberem. Eu tenho que ter noção, eu tenho que saber o início. Como é que vai fazer? Eu tenho que ter um norte. Se eu souber, o resto é resto. Vamos lá. Então, os óleos, né, combustíveis, né, as margarinas. Por que são diferentes quando eu falo de manteiga por margarina? São processamentos diferentes. Manteiga é um produto que vem da parte de origem animal. A margarina é um produto que é obtido muitas vezes, depende da marca, animal e vegetal. Né? Um é saturada, a outra é insaturada. Então existe essa diferença. Vamos fazer manteiga também, pessoal. Vamos aprender como é que faz esse trem para esse trem
não quebrar na hora que a gente tá murro, quando vai no mercado, ou sei lá. Como é que funciona, né? Os ovos, né? E produtos derivados. Os vegetais fermentados, como, por exemplo, as azeitonas, os picles. A gente vai tentar fazer também, né? O que que usa ali? Como é que eu faço para conservar, professor? Qual o conservante? Eu compro aquilo ali, né? Os peixes, dentre outros produtos. Geleia, pessoal. A gente também vai fazer bastante geleia. Você já pode começar a juntar aí vidrinho, né? Daqueles de, como é que chama? De azeitona. Vocês podem começar a juntar. De milho. Junta bastante. Nós vamos fazer bastante aula prática. Tomate seco a gente vai tentar fazer. E vamos embora. Para quê, pessoal? Para a gente poder estar tendo vários tipos de teste. Usando uns com uns aditivos, usando outros com produtos que a gente encontra no campo. Eu faço conserva com óleo e limão e dá tudo certo. Eu faço conserva só com água e limão e dá certo. Enfim, então a gente vai estudar esses produtos. Os molhos para saladas, né? E dentre outros. Dentre aí, quando a gente fala de hortaliças, pessoal, a gente tem aí o que a gente chama de conserva, né? Que tipo de conserva? Como eu falei acima, o pepino, né? Pepino aí da vida, que conserva, né? A gente também tem a que a gente chama de fruta seca, né? A maçã desidratada e assim por diante. Vou ver aqui as perguntas. Não, gente, vocês estão confundindo aqui, vocês não podem, não. Quando eu falo de pinga, essas coisas, pessoal, para vocês verem um processo de fermentação. Não é a gente sair embriagado, não. Não é assim, não. Calma aí que isso aí vocês vão fazer na comemoração de formatura de vocês. A sopa, pessoal. Professor, como é que faz um pacotinho de sopa, uma cenoura durar tanto tempo? Esse tempo eu fiquei bobo de ver beterraba em conserva. Eu fiquei agoniado com aquele trem. Comprei, pessoal, uma coisa de outro mundo, assim. A gente não está acostumado com aquilo, mas é coisa que a gente também vamos aprender a fazer, que a gente tem que ter base disso. Então, vai ser as aulas práticas, vai ser os trabalhos práticos nossos, vai ser nessas aulas práticas. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho também sobre a importância do meio ambiente na parte de indústria. Então, a gente já viu aí como é que faz, o que tem que saber, o que nós temos que fazer à risca, dentre outras coisas. Agora vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. Muitas vezes, o pessoal forma, vocês também que fizeram a disciplina de meio ambiente, vão fazer, o pessoal esquece dessa parte. Não adianta eu ter toda uma estrutura num abatedouro e simplesmente pegar todo aquele resto de sujeira, sangue, entre outras coisas, apesar que não vai embora, é tudo aproveitado, e jogar no rio, e jogar no mato. Não funciona assim. Então vamos lá. Antes, durante e após a elaboração dos produtos, há a formação de resíduos, né? Ou os efluentes, que são tóxicos ao meio ambiente. Vamos pegar como exemplo que eles falam aí dentro de um frigorífico, para vocês terem ideia. O bovino, quando ele está no pasto, tem algumas literaturas que a gente não pode criticar, que diz que o bovino ele é o maior causador de metano, né, que existe. O pessoal ele só lembra do bovino. Tem até uns autores aí, muitas vezes é até difícil de conversar. Beleza. Imagina dentro de um frigorífico, se eu tenho todo aquele esterco, todo aquele resíduo, eu jogo a céu aberto. Aquilo ali para eles é morte, né? É uma indenização, muitas vezes, que chega a fechar o frigorífico. Então, aí a gente tem como exemplo as vísceras, o sangue desses animais, né? Cascas de produtos. Mas é matéria orgânica para o solo, é adubo para o solo. Mas só que a gente precisa saber sobre tratamento de efluentes. Então, os efluentes são gerados, na sua grande maioria, na limpeza e lavagem das instalações e equipamento. Né? Dentro de um frigorífico, pessoal, é o pessoal descarnando e parece que é uma mangueira atrás, limpando. Então, de tempo em tempo, para todo o maquinário, lava e volta de novo. Muitas vezes o material gerado é jogado de forma inadequada. Né? Isso ainda tem. Infelizmente, tem indústrias que faz assim.
Não vamos muito longe, não. Dentro da nossa região, tem indústria que faz isso. Tá? A gente só não pode citar, mas ainda tem essa parte. No entanto, que quem faz consultoria técnica ou que trabalha em fazenda está vendo que o pessoal está mudando. Antigamente, galão de veneno ficava a céu aberto no mais tardar junto com os tratores. Hoje em dia já tem o local de jogar o lixo. Boa parte dos equipamentos onde ficam os defensivos são todos armazenados, alambrado em volta. O pessoal está cuidando bastante do meio ambiente. Por quê, pessoal? Eles não estão tendo dó de multar. Né? Num ponto está certo. Bom? Também pode ser gerada emissão à atmosfera durante o processo, como a poeira, né? Materiais, né, de partículas menores, materiais pulverizados, né? Dióxido de enxofre, dióxido nitroso. Eu já cheguei, para vocês terem ideia, pessoal. O cara pega um ácido, não vamos longe, de lavar uma indústria e simplesmente sair jogando no chão e escorrer para o solo. Ah, vai escorrer para o solo, vai secar e vai embora. Não funciona bem assim. Tem lençol freático embaixo. Então, isso tudo vocês têm que estar ligados. Vamos lá. Então, a gente está quase acabando aqui, pessoal. Aí eu já abro a exceção, a gente bate um papo. Tá? Então, a importância socioeconômica da agroindústria. Então, a agroindústria, pessoal, ela ocupa em destaque. É mentira da revista que lê falando que o agronegócio está em terceiro lugar na formação de renda. Não existe isso. Tá? Então, a agroindústria de alimento é mais interiorizado, favorecendo a política de emprego, né? Ficando o mais próximo possível da área rural. Esse é o lógico. Na atividade de agroindústria, encontra-se o beneficiamento dos produtos Pessoal, vocês estão fugindo. Depois nós resolvemos esse trem. Tá gravando esse trem aqui, nossas aulas. Encontra-se um beneficiamento dos produtos agrícolas. Então tem que dar um retorno ao produtor e ao produto e ao meu município e muitas vezes ao meu estado. Né? Como exemplo, a cana-de-açúcar. Né? Dentro da cana-de-açúcar eu tenho aí o açúcar e o álcool. Então, na soja, tem um óleo de soja, que eles usam hoje em dia, que eles falam biodiesel e assim por diante. Tá? Maior interação, pessoal, do meio rural com a economia de mercado. Falando, pessoal, a gente até fica meio para lá e meio para cá. Vocês vão entender essa realidade na prática, bom? Na hora que a gente encontrar mesmo, vocês vão entender tudo isso na prática. Especialização na agricultura com a consequência, né, com consequente redução de custo na produção, eu tenho que evitar custo, né? A padronização da produção, um processamento industrial, a redução dos índices de perda, né, de pós-colheita, então tem que reduzir. Regularização do abastecimento por meio da sazonalidade da oferta, né, inerente à maioria dos produtos agropecuários. Então, eu tenho que ter isso em mente. Olha para vocês verem aí, pessoal. Então, de forma geral, 20% do total, pessoal, dos estabelecimentos é o que a gente tem aí para poder fazer as entregas, né, de gasto. Eu tenho 20% aí. 12%, pessoal, é só minha ocupação de mão de obra. 25% é só de participação em valores na exportação. Isso é quando o meu produto chega a ser exportado. Tá? Então, contudo, apesar dos avanços tecnológicos nas regiões mais pobres do país, verifique-se que ainda há movimentação inadequada dos alimentos. Né? É muito comum, eu gosto sempre de falar que aqui em Rio Verde, nós somos uma região muito farta. Por quê? Hoje nós temos indústria de óleo, nós temos indústria de carne, nós temos indústrias, né, na parte de hortaliças, de frutas, então nós somos uma região muito rica. Então uma grande parcela da produção é perdida. E detalhe, pessoal, nem tudo é perdido, só para vocês terem ideia. Daqui a um tempo vai surgir aí ração para galinha. Vamos pegar o produto de polpa cítrica, já tem pagado, vão aplicar para a galinha também. Então, nada vai ser perdido, vai ser aproveitado.
tá? Então, as soluções desses problemas, né, é sem dúvida no aprimoramento das técnicas direcionadas à conservação e o armazenamento do alimento. É o que a gente vai estudar. Então, é na conservação e armazenamento, tá? Modo de fazer, todo mundo sabe fazer um arroz, mas como é que nós vai guardar? Eu aprendi que para guardar arroz a gente coloca na geladeira e pronto. Então, tem os modos certos. Isso é o que a gente tem que estar entendendo, tá? Pessoal, a gente encerra por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Como é que faz para abrir o chat para eles poderem falar aqui? Aguarda só um momentinho, pessoal. Aqui? Aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Eu gostaria de ouvir de vocês ideias, né, para a gente poder estar fazendo aí as nossas aulas práticas, né? O que cada um espera da disciplina de agroindústria. Eu queria estar ouvindo um pouquinho a voz de vocês. Vocês estão conseguindo falar? Tenta falar para mim. Vocês estão bloqueados. Espera aí.